A CDU já manifestou na reunião da Câmara do Porto, eu própria tive a ocasião de questionar este processo da nova ponte que liga aqui na zona do Freixo, Vila Nova de Gaia e Porto, ou Porto Vila Nova de Gaia. O projeto de que se falou há uns anos na Câmara não tinha nada a ver com aquilo que nos foi apresentado agora em reunião de Câmara. Não tinha nada a ver não só em termos de custos, mas sobretudo em termos de traçado e em termos de respostas aos problemas da mobilidade nesta região. Designadamente, uma nova questão, que é a possível substituição da ponte Dom Luís no tabuleiro inferior por esta ponte. Nunca esta questão tinha sido levantada em reunião de Câmara e é uma preocupação imensa para as ligações na zona do centro histórico do Porto com a zona de Gaia. A segunda nota é que também não foi clarificada a situação do transporte público e como é que tudo isso se vai conjugar, porque uma ponte destas, com estes custos imensos e com uma ligação que se pretende tão forte entre o Porto e Gaia, tem que incluir o transporte público, tem que pensar no futuro, seja em termos de metrobus, de autocarros, de metro, do que quer que seja. Tem que ter em conta toda esta situação dos transportes e da mobilidade entre o Porto e Vila Nova de Gaia e até do centro da área metropolitana do Porto. E por isso não ter havido nenhum tipo de debate prévio sobre estas questões, tendo em conta que alteraram profundamente todo o traçado. Não vale, como o Presidente da Câmara, Rui Moreira, tentou dizer, que isto estava no PDM. Bom, o que estava no PDM não tinha nada a ver com isto. E esta questão nunca foi colocada em termos de reunião da Câmara. Por outro lado, ainda retirar todo este processo de um debate, enfim, público, parece-me também uma posição muito incorreta. O prolongamento deste debate, agora para uma reunião pública e para possível votação, não resolve o problema de raiz se não houver condições e não houver respostas designadamente dos vários pareceres e das várias opiniões em torno deste processo. Por outro lado, também Rui Moreira não pode continuar a dizer que então, se votarem contra, não há ponte. Bom, o Rui Moreira tem maioria absoluta na reunião na Câmara do Porto. Logo, a ponte é da sua exclusiva responsabilidade, porque é ele quem tem a maioria e foi ele quem negociou tudo isto sem ter em conta as posições das outras forças políticas na Câmara do Porto. Pelo menos da CDU não teve. Eu acho que este caso desta ponte é mais um exemplo de uma certa deriva autoritária de Rui Moreira, que não procura discutir com os órgãos municipais aquilo que são as suas competências fundamentais de decisão do que pretendemos que seja a cidade do Porto. Assim se passou relativamente à ponte para o metro na zona do Campo Alegre, em que é imposto um traçado que vai contra o PDM em vigor e sem qualquer discussão. Assim foi relativamente ao Metrobus do Campo Alegre, que há 6 meses era considerado a zona essencial e o corredor a defender e que foi alterado para a Avenida da Boa Vista sem qualquer discussão nos órgãos autárquicos, e assim é relativamente a esta ponte. E relativamente a esta ponte é bom que se diga que ela nunca esteve prevista no PDM que está em vigor, e o Dr. Rui Moreira tem que se recordar que há um PDM que está em vigor, que não é aquele que ainda nem sequer foi discutido, nem na Câmara, nem na Assembleia Municipal. E, portanto, esta foi uma ideia que foi lançada com base num anteprojeto, sem qualquer discussão nos órgãos autárquicos, e que no início tinha um custo previsto de 12 milhões de euros e que já deveria estar em funcionamento em 2022 e que hoje é apresentada com um custo de cerca de quase 40 milhões de euros e que
tem um percurso, um traçado e uma altura completamente diferentes daqueles que inicialmente foram apresentados. E, na nossa opinião, as cidades têm que ser planeadas. E há aqui uma outra matéria que é muito importante, porque se fala hoje novamente na existência do TGV, do transporte de grande velocidade, a passar aqui em canal próprio, e isso pode ter também aqui um choque de como é que essa ponte para o canal próprio do TGV vai colidir ou não com esta ponte que está aqui a ser falada. Mas a questão fundamental que nós discutimos é, ponto 1, isto tem que ser discutido nos órgãos autárquicos, e ponto 2, não nos parece que uma ponte que termina numa rotunda em troncamento que vai desviar o trânsito sempre para a marginal do Porto possa ser uma coisa que seja positiva para a mobilidade da cidade do Porto. Relativamente à questão pedonal do tabuleiro inferior da ponte Dom Luís, há muitos projetos, há ideias relativamente ao alargamento de passeios pelo exterior da ponte Dom Luís, da construção de uma ponte pedonal na zona da Ribeira ou da construção de uma ponte pedonal na zona de Dom Pedro V. Há muitos projetos. O que nós não podemos aceitar é que nos seja imposta uma solução sem se discutirem as alternativas e sem que essas alternativas sejam também validadas e postas em oposição umas com as outras.